O Ceará empatou com o Sampaio Corrêa e eu nem vim falar sobre o jogo em si, eu vim falar mais sobre algumas conclusões que a gente pode tomar desse momento do Ceará, projetando alguma ideia de futuro, mas também de algumas conclusões no sentido de que cobranças precisam ser feitas mesmo de que o objetivo esportivo do clube já tenha passado. O Ceará, obviamente, há muito tempo a gente sabe disso, não tem chances de acesso, vai disputar a Série B novamente ano que vem. Mas como o Ceará vai disputar a Série B ano que vem, como o Ceará vai viver a próxima temporada. Antes da gente seguir com o papo, gostaria que você deixasse logo aquele like para fortalecer o vídeo, para a discussão chegar a mais pessoas, e que você também, se não está inscrito, que você se inscreva. Eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui e é legal ter esse papo. Chegamos à marca mais de 6.500 inscritos aqui no canal, que é motivo de muita felicidade, mas cabe muito mais gente aqui, não tem limite de público, muito menos divisão de torcida. Então, seja bem-vindo se você se inscreveu agora, e se não está inscrito, que você se inscreva. Há tempos que eu tenho falado que o Ceará não pode perder os 2 meses que ele tem de frente para planejar 2024. A temporada fracassada, com uma Série B péssima que o clube fez, força isso, e aí você tem que usar, num grande clichê, se a vida te dá limão, né, faça limonada. Então, não pode, ele não tem o direito de não aproveitar isso para já fazer uma limpa no elenco, analisar friamente quem quer usar, quem não quer usar. A gente, com as escalações e substituições do Mancini, a gente começa a ter uma ideia muito clara na visão do treinador de quem ele não quer atuar. Por exemplo, Danilo Barcelos e William Formiga não ficam, o David Ricardo virou o lateral esquerdo da equipe. Hoje até, num determinado momento, foi formada uma linha de 3, ele jogando pelo lado esquerdo. Mas quando você opta para ter um zagueiro na lateral esquerda, tendo 2 zagueiros laterais de origem na lateral, é óbvio que esses 2 caras não estão nos planos, né? O Ceará ainda tem o Paulo Vitor, que tem contrato até o meio da próxima temporada, está em fase de transição, era o dono da posição, foi uma das poucas contratações muito assertivas do Ceará na temporada. Então fica muito claro que a busca terá para um outro lateral esquerdo. Não acredito que vá querer manter a vida toda o David Ricardo, que é um excelente zagueiro jogando daquele lado. Outro, por exemplo, que só entra em circunstâncias muito específicas é o Zé Ricardo. Fica muito claro para mim que quando o Léo Santos vira dono da posição de volante, quando você tem essa ideia de tentar testar todo mundo, o Zé Ricardo só entra no momento em que o Ceará precisa desesperadamente de uma maior qualidade de passe, acho que o Mancini também não conta muito com ele. Existem outros exemplos, talvez o mais claro de todos, o Guilherme Bissoli, que hoje você vê o Kleber sendo titular depois de quase um ano. O Kleber não era titular desde a metade de novembro do ano passado, no jogo contra o Juventude, na Série A ainda, o jogo até que ele marcou 2 gols, mas foi um jogo que acabou tendo a questão do doping. E todo o entorno que existe do Kleber, todo o desgaste que existe em relação ao Kleber, eu, por exemplo, acho que é a melhor coisa para o Ceará e para o Kleber, cada um seguir o seu caminho na próxima temporada, e o Bissoli não fica nem relacionado vendo o Kleber sendo titular, é porque não faz parte dos planos renovar com o atacante que teve algum destaque no Avaí ano passado. Existem várias e várias considerações nesse aspecto, além de, por exemplo, a gente saber que o Eric não fica porque vai para o São Paulo. Então você consegue ter essas observações. O Ceará tem alguns atletas da base que sequer foram relacionados para o jogo. Então também fica muito claro que não é um momento, o Mancini não aprova muito ainda usar essa garotada. No mínimo quer observar melhor, ou observou e achou que eles não estão prontos para atuarem mesmo em partidas que não valem para o Ceará esportivamente falando. Como eu falei no início do vídeo, o Ceará não tem qualquer sonho de acesso, muito pelo contrário, o Ceará completou hoje uma série de 5 jogos sem vencer, mas ele talvez tenha avaliado que, por nível de competitividade que o jogo de Série B exige, nenhum deles tenha ficado pronto, ou quer mesmo queimar a lenha de quem já está dentro do grupo. Agora, entrando no Mancini, o Ceará precisa de uma estabilidade no comando técnico, isso é óbvio, não dá para achar normal ter 9 treinadores ao longo do ano. É o momento de observação mesmo, é o momento de filtrar quem ele vai querer contar ou não no elenco ano que vem, já que o contrato é para o ano que vem, mas não dá para achar natural, por conta do time não estar mais brigando por nada na competição, as atuações e as alterações e as opções do Mancini no jogo. Hoje, por exemplo, houve um momento que o Ceará jogava com a linha de 5 na frente, que ele colocou Janderson e Eric em cada lado, e estava com Kleber, Nicolas e Saulo Mineiro na frente. Foi um momento que também entrou o Zé Ricardo para melhorar um pouquinho a qualidade de passe. O time não cria, o time é insosso, o time até
nesse momento de abafo, acertou uma bola na trave com o Nicolas, mas totalmente no tentativa e erro. O Mancini não tem culpa da temporada do Ceará, nenhuma. Chegou com o barco andando, com o carro em movimento e praticamente dando ré. Então, mais difícil ainda para trocar o pneu. Mas também não dá para achar natural, só porque não existe mais ambições de classificação, as atuações do Ceará. É só os atletas? Então não bota os caras para jogar, busca outras alternativas. O que se vê foi um time um pouco menos letárgico do que se viu contra o CRB, contra Novo Horizontino, contra Chapecoense, mas também não dava para repetir aquelas 3 atuações, para citar essas 3. Taticamente, você imagina uma coisa, ele traz o Eric para jogar por dentro. Houve um momento que teve Eric e Barleta jogando por dentro, com 2 jogadores abertos do lado para tentar uma agressão ali. Quando entrou depois o Saulo, o time tentando uma variação, não gosta, visivelmente não atua com jogadores de meio de campo. Eu sei que existe uma avaliação individualizada para esse momento, mas é preciso também avaliar o trabalho do Mancini. Ele vai ter toda essa carta branca? É só para terminar o ano dessa forma, do jeito que dá, para depois de fato trabalhar a temporada seguinte? Mas não se pode esquecer que existe um campeonato, existe um clube, existe um Ceará jogando, e não dá para levar no tentativa e erro o tempo todo. Tem que ter um mínimo de padrão para conseguir terminar de uma forma decente a Série B desse ano. Deixe seus comentários, quem você manteria no Ceará, quem você acha que não deveria ficar. Existem muitas discussões por aí a respeito disso. Se você acha que é natural mesmo o Mancini ficar nessa tentativa e erro, ou se ele deve ser mais cobrado, enfim, o espaço de comentários é todo de vocês. De novo, pedir aquele like para fortalecer o vídeo, e que se você não está inscrito, que você se inscreva, venha conversar sobre futebol. Estou o tempo todo falando sobre isso por aqui.